Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com 3 temas interessantíssimos. Direito sucessório, a gente abre o programa de hoje. Toda segunda-feira tem tema jurídico, né? Então, hoje direito sucessório. Também falaremos sobre doenças inflamatórias intestinais. A gente vai entender muito com uma médica coloproctologista. E ainda hoje, você sabe quem é que tem o perfil mais narcisista? Então, a gente vai entender o que é narcisismo, o que é o transtorno de personalidade narcisista. Tudo isso com uma psicóloga clínica que eu tenho certeza você vai adorar esse bate-papo. Claro, conto sempre com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 3337 5886. Te espero também nas nossas redes sociais, @TVHit no Instagram, no Facebook é HIT TV Oficial e o site onde você acompanha tudo, né? Ao vivo, em tempo real, é www.hittv.com.br. Começa o programa de hoje falando sobre direito, né? Um tema jurídico, direito sucessório, um tema que ninguém quer falar hoje, né? Tenta se estabelecer uma questão de planejamento sucessório, mas ainda é um tema difícil porque a gente fala de morte, né? Da perda de alguém aí muito próximo. Aí as pessoas evitam falar sobre isso, mas quando chega o momento de lidar, porque em algum momento você vai ter que lidar com essa situação, aí está despreparado, não sabe exatamente o que fazer, onde estão os documentos, muitas vezes, né? A gente vai entender tudo sobre esse tema com ele, doutor Leonardo Girundi, o nosso advogado. Doutor, que alegria ter você aqui como convidado, sentado na poltrona. Gente, é macia aqui, é macio, viu? É de verdade, gente, é de verdade. As pessoas acham que nada disso aqui é de verdade, né? Você está confortável aí, né? Muito confortável. Ah, então tá. Então eu tô feliz. Tem aguinha aí pra você. A gente vai ficar devendo o pãozinho de queijo, que você sempre fala, né? Tá faltando um cafezinho com pão de queijo. Mas, enfim, que a conversa seja muito proveitosa pra gente tirar a dúvida de quem tá em casa. E é aquilo que eu falei, né? É difícil de colocar esse assunto em pauta, assim, na família, né? Sim. Quem é que vai ficar com o quê? A gente sabe a expectativa de vida se alonga, né? A gente não sabe quando é o último dia de ninguém, só Deus sabe, mas algumas coisas podem ser feitas para amenizar a dor de cabeça e trabalho lá na frente, né? Então, para começar esse bate-papo, o direito sucessório é isso, né? Sucessão. Quem vai ficar com o quê? Exatamente. Bens, posições, tudo isso. É interessante porque é um assunto que tem muito tabu, muito, às vezes, considerado chato, mas tem momentos piores, né? Para se tratar desse assunto. Às vezes você deixa para conversar quando alguém está na cama já, né? Está ali acamado, já diagnosticado sem esperança. Aí é um momento chato, né? Necessário, mas é chato. Então tem momentos melhores. Então se você puder escolher um momento melhor para tratar de um assunto que já não é tão bom, antecipe um pouco isso para ter informações. Mas direito sucessório é exatamente isso, fala de sucessão. E sucessão é importante para todas as coisas, né? Sucessão é importante numa empresa, né? Você cria muitas vezes um império na empresa, né? E os pais e falece, não tem como deixar ali, como que vai ser os próximos dias, as próximas fases. Então, direito sucessório nisso também, em relação à sucessão da empresa, sucessão do patrimônio, das dívidas, das situações que estão para serem resolvidas. Então, direito sucessório é isso. Tem um momento onde a herança abre, né? Muitas vezes a pessoa quer ser como o filho pródigo e receber a herança antecipada também. E a Bíblia fala que a utilização da herança antecipada é maldição, né? Então, cuidado com essas situações, né? Em relação a antecipar o direito de herança, né? Tome cuidado em relação a isso e saiba, a herança tem um momento certo dela e oportuno. Quando é que abre a sucessão? Com o falecimento daquele que é o dono do bem, né? Com o falecimento, abre ali a sucessão, ali abre o processo sucessório e aí isso tudo tem que ser esclarecido perante a justiça para que esses bens passem para o seu nome. Você falou de empresa e cada vez mais hoje as pessoas têm empresas, Sim. né? Então, uma prática cada vez mais comum. A gente vai chegar para falar sobre isso, até para saber quem é que vai ficar com a posição daquele que, quando não estiver mais, né? Então, dá para a gente trabalhar nessas duas frentes. Mas, primeiro,
quero falar com, acho que é com a maior parte da população, que é assim, você só tem um imóvel. Sim. Aquela família... Ou às vezes só a conta bancária. Ou às vezes só a conta bancária, às vezes só a dívida. A moto. O carro, a moto, a dívida. Sim. E a pergunta, a gente sabe, ouve falar que do falecimento de alguém, até para abrir essa sucessão, tem uma coisa que a gente tem que fazer, que é o inventário. Exatamente. Aí alguém pergunta assim, mas só tem isso? Só tem a conta no banco? Precisa fazer? Doutor Leonardo. É interessante. E o português nos ajuda muito com isso, né? Para entender melhor. Quando você tem dificuldade de ver um termo que você não entende muito bem, leva para o lado do português para você fazer a interpretação. Por exemplo, quando você fala da Constituição, você fala, o que é Constituição? O nome já diz tudo. Constituição da República Federativa do Brasil. O que é? Constituir, é do verbo constituir, é o nascimento do Estado, é o nascimento da nação. Então é mais do que um nome de lei. Às vezes a pessoa acha que é um nome da lei, e não é. Na realidade, é um termo do português. Como também o inventário, né? Quando você vai fazer, você assume ali uma loja, uma empresa, ou quando você quer saber o que tem na cozinha, você faz um inventário das panelas. Faz assim, anota no papelzinho aí tudo que tem na cozinha. Mineiro fala assim, né? Ficou bem mineiro, né? Ficou, adorei. Anota tudinho, tudo que tem na cozinha. Então, ali você está fazendo um inventário. O inventário é isso, é listar os bens. É avisar para o poder público, olha, existem esses bens. Então, você faz um inventário dos bens, declara ali quais são os bens e depois se faz o plano de partilha. É para quem será deixado, para quem serão deixados esses bens. Então, pode ser uma coisa pequena, né? Pode ser, todo mundo tem que fazer o inventário, então com o óbito você tem 60 dias para propor o inventário, então já tem uma dica importante para a gente começar essa conversa. Sabendo o seguinte, é importante você deixar organizados os seus documentos. Deixe os seus documentos separados, guardados, é muito comum aquela pasta, né? Antigamente, no passado, um homem, o avô, você lembra? Guardava tudo tão escondidinho que ninguém achava. Nem ele mesmo, às vezes. Nem ele mesmo, às vezes. No passado, nem qual o valor do salário que a pessoa tinha, ele revelava. Então, a pessoa falecia e era uma surpresa o que era deixado. E por causa disso, muitas pessoas, por exemplo, deixaram de receber seus bens. Muitos deixaram de receber seguros. O que adianta você fazer um seguro e não avisar para o beneficiário? Isso é que ele tem um seguro. Quer dizer, como que ele vai reclamar disso? Como que ele vai lá pedir o seguro? Então, não adianta nada fazer um seguro e não avisar que deixou um seguro. Então, deixa ali uma listinha, os documentos organizados da propriedade dos imóveis, ou do imóvel, ou da moto, o que tem, tira uma cópia, deixa ali documentado e guardado, porque será necessário todos esses documentos para dar sequência. E aqui vou dar, a gente tem que, eu só consigo guiar assim pensando no caso prático, Sim. né? E aqui vou trazer mais um. É um casal, uma das partes faleceu, e aí quando a gente tem carro, moto, por exemplo, por mais que, dependendo do regime de bens, seja dos dois, né? Só contempla um ali no nome, né? O bem tá só no nome de um. Sim. Não imaginar que tá no nome daquele que faleceu. Sim. Ainda assim, faz o inventário e todo mundo que for herdeiro daquele entra nessa jogada. Nessa jogada. E é interessante essa pergunta específica, porque no imóvel, quando ele deixa um imóvel, você pode deixar no registro do imóvel vários proprietários. Você já deve ter visto isso. Um registro de uma casa lá, a certidão da casa, a escritura da casa, é da pessoa tal, da sua esposa tal, da pessoa tal, tem vários nomes. 10 nomes, 5, não tem problema nenhum. Mas você nunca viu um documento de um carro com 2 nomes. Não tem, é verdade. Não tem. Então é uma situação que deve ser resolvida no inventário. Normalmente vai para um nome só e os demais compram essa parte e depositam esse valor para a pessoa. Né, ou recebem ali, quem de direito a receber, faz essa compensação de alguma forma. Inclusive, se for deixar mais de um bem. Então, se for deixar, por exemplo, 2 casas e um carro, vai chegar o momento disso também. Então, você tem que fazer uma composição ali em relação ao que deixou na conta bancária, o que deixou no patrimônio, que é de porcentagem. Tá? Então, você pega a porcentagem daquele valor e coloca dentro da porcentagem do imóvel e faz uma conta matemática para definir isso. Agora, pensando aqui, eu penso muito nisso, né? Quem conquistou foi o casal, né? E aí, quando um falece, que você abre o inventário, a gente vai falar de quem são os herdeiros, né? Mas pensando aqui, uma coisa simplória, os filhos são herdeiros, claro. Mas enquanto essa esposa, por exemplo, está viva, não é dela esse bem. Então, deixou um carro.
tem que fazer o inventário, a gente já entendeu, né? Tem que fazer, mas tem que vender esse carro para já gerar esse dinheiro, esse fluxo para fazer essa divisão? Os filhos têm que concordar não, mãe, só tem esse carro, né? Fica com ele, é seu, ninguém vai querer essa parte. Como funciona? Uma coisa pequena, né? A gente vai ampliar. E é bem interessante essa sua fala, porque você pegou na coisa pequena e de um hábito do brasileiro, que é de não resolver nada. Né? O brasileiro normalmente, infelizmente, ou deixa para a última hora ou não resolve. Fala assim, não, mas nós não queremos nada disso, não, fica com a senhora e pronto, e deixa lá. Só que isso vai ter que ser feito, inventário. Em algum momento. Então, inventário tem que fazer. Tem que ser feito, tem que ser feito. Tem gente que fala assim, não vamos fazer da casa, não, fica aí com a senhora. Tal. Mas um dia a mãe falece, você tem que fazer o inventário do pai. Depois o inventário da mãe, para depois passar para vocês. Então, mesmo se você não vender aquele bem, o inventário você tem que fazer. Você pode não vender. Pode doar aquela parte. Não estou falando que a pessoa tem que receber. Posso abrir mão. Posso abrir mão. Falar assim, olha, não, só ficou com o carro, mãe, eu não quero a minha parte. Você assina lá que não quer e o bem vai passar 100% para aquela pessoa. Perfeito. Então, você pode abrir mão da cota parte que é sua. Inclusive, isso é comum, existe isso. Né? Por exemplo, existem 10 irmãos e 9 irmãos abrem a mão do seu direito em relação a um deles que tem uma enfermidade, que tem uma dificuldade, ou que é o que está desempregado, ou é o que está mais velho que já morava lá ainda com a mãe. Então, isso acontece e é possível, mas você tem que documentar. Porque em algum momento você vai esbarrar nesse problema do documento. Eu não sei se existe uma estimativa, assim, números oficiais, acredito que não, mas de ouvir eu conheço. Você deve conhecer o doutor, então nem se fala. Pessoas que têm lá o imóvel, que deveria ter o inventário, não tem. Não dá para você fazer nada com um imóvel sem fazer esse inventário. E aí, nem sei se é uma dívida que vai crescendo a ponto de ficar insustentável. Não, vai dificultando tudo. Hoje, inclusive, o inventário, já tem alguns anos, ele pode ser feito de forma extrajudicial, ele pode ser feito no cartório. Né? Então, o inventário no cartório hoje é muito mais rápido. Então, você consegue resolver rapidamente quando está tudo regularizado, né? Quanto mais regularizado estiver, mais rápido será o inventário. Né? Então, são áreas que não tem medida, não tem documento e aí isso é muito comum também. A pessoa compra o imóvel, tem um contrato de compra e venda, mas não tem nem escritura daquilo. Aí que a pessoa falece, aí a esposa falece, aí depois chegam os filhos para resolver. Fala, não tem nem o registro do primeiro caso. Então, tem um contrato de compra e venda, você tem que levar a registro. Aí demora um tempo para isso e gasta-se um dinheiro. Depois tem que fazer o inventário do pai, demora-se um tempo e gasta-se um dinheiro. Depois o inventário da mãe. E eu costumo falar o seguinte, inventário sempre piora, nunca melhora. Né? Porque as pessoas falam, uma família com 10 irmãos. Fala, morreu só o pai, amanhã é o pai e um filho. Depois é o pai, a mãe e 3 filhos. O cenário, a tendência é que vai ficando cada vez mais trabalhoso, né? Só trabalho. Tá. Então, é mais fácil que você vá fazendo por etapas. Por etapas, tá. Né? Porque senão, olha, tem casos que chegam para mim e falam assim, não, os meus pais faleceram, tem 4 irmãos que faleceram, tem um irmão que está sumido. Mas, para resolver isso tudo, vai demorar um tempo. Porque você tem que ir resolvendo caso a caso. Então, dá muito mais trabalho, fica mais caro e fica mais difícil, é óbvio. Quem são herdeiros? Existem herdeiros necessários, né? São aqueles que são da linhagem direta, e tem os demais herdeiros, que são os colaterais, os herdeiros que fazem parte desse quadro, mas não são os herdeiros necessários. E é interessante que até a alteração do último Código Civil, a esposa não era considerada uma herdeira. Então, o nosso último Código Civil é recente, né, de 2001, então tem 20 anos. Então, até o Código Civil de 2001, até nessa data, a esposa era só meeira. Ela não era herdeira necessária. Então, ela entrou agora como herdeira necessária nesse rol. Então, a esposa é herdeira necessária, a primeira herdeira necessária. E depois, os filhos. Então, a esposa recebe, ou o esposo e os filhos. Não existindo os filhos, os pais recebem. Então, é um casal que não tem filhos. Então, os pais também recebem, que é a primeira geração. Sempre primeira geração de herdeiro. É interessante que existem o que nós chamamos de graus de parentesco. Né? E na nossa lei proíbe que você case com pessoas que têm até o 3º grau de parentesco. Então, você pode casar com quem tem o 4º grau de parentesco. O 4º grau de parentesco é primo. Primo você pode casar legalmente. Né? Então, quando a pessoa fala que é primo de 2º grau, ele deve estar lá no 8º grau.
na realidade. Porque quem é o seu parente de primeiro grau? É o seu filho, é a sua mãe, é o parente de primeiro grau. E você conta indo para a escala normal. Então, vou ter um casal aqui, né? O pai e a mãe, tem um filho aqui, o seu irmão é seu parente de segundo grau, porque você vai ter que subir para o pai e voltar para o irmão. Tá. E aí o sobrinho se torna o primo de quarto grau, porque está aqui o seu irmão, aí tem o filho dele, então ele é de segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Tá. Entendeu? Tá. Então vai distanciando. Lembrando, então, você não pode casar com tios. E essa ordem de vocação hereditária segue esses graus. Entendeu? Então, primeiro vai excluindo os mais próximos até chegar lá. Então, quando que o irmão recebe? Quando não tem mais esposa, não tem filho, não tem pai. Aí vão os irmãos. Aí vão os irmãos. Tá. Então, é sempre assim, vai excluindo os graus de parentesco. Uma coisa interessante também que é diferente é que na união estável, a pessoa não é herdeira necessária. A companheira não é herdeira necessária, até que se prove o contrário. É igual quando é filho. Quando você vive em união estável, não significa que aquele filho daquela relação é filho do casal. Porque as pessoas acham que é sempre exatamente igual, né? A união estável é exatamente igual. Não é, olha aí. Não é. Então, união estável é o filho do casal, até que se prove o contrário. Pode ser filho. Hein? É o contrário do filho gerado no casamento. É só para dar mais trabalho. Só para dar mais trabalho. Case é mais fácil. E a mesma coisa em relação à esposa. Se está casado, obrigatoriamente ela é herdeira necessária. Perfeito. Agora, se tem união estável, você tem que provar que você estava com aquela pessoa. Mesmo com o documento da união estável? Com o documento é menos complicado. Tá bom. Porque você tem um documento, você tem testemunho. Então, eu não estou falando que a pessoa não tem direito à herança, tá, gente? Tem sim, mas tem que provar. Vai dar trabalho. Provar. Quando é casado, não precisa provar, tá casado, tem um documento, tá? Porque união estável pressupõe. Quando nasceu união estável, era porque as pessoas queriam juntar as escovas de dente sem ter documento de nada. Porque se você vai fazer um documento de união estável, por que você não faz um documento de casamento? Essa é a minha pergunta pra você. Né? Então, não tem porquê, né? Exatamente. Eu quero uma coisa informal. Então você não tem documento. O estado civil de quem tem o papel da união estável é solteiro. Não muda o estado civil. A pessoa continua como solteiro. Tá? Então isso tudo cai lá nas sucessões. Isso. E sucessão a pessoa não gosta de falar, mas sucessão é um tema interessantíssimo. Isso. Por exemplo, existe o que nós chamamos de comoriência na sucessão. Nunca ouvi falar. É quando as duas pessoas morrem ao mesmo tempo. Uau. Um acidente de trânsito. Aí existe uma morte ao mesmo tempo. E isso afeta o direito sucessório. Muda o direito sucessório. Por quê? Porque existe ali, por exemplo, pode ter filhos do primeiro casamento. Então, se os dois morrem ao mesmo tempo, a herança vai direto para uma pessoa. Quando morre só um dos dois, por exemplo, morreu um no acidente, os 50% que era dessa pessoa vai para a esposa e para os filhos. Pode ser parte para um filho deste casamento e parte para o do outro casamento. Morreram ao mesmo tempo, pode mudar essa ordem sucessória. Então, sucessão não é tão simples. Sucessão, dizem que direito sucessório é difícil, mas não é tão difícil quanto esse assunto aí de ser aquela doença intestinal. Esse, para mim, é muito mais difícil. Doenças inflamatórias intestinais, que é o nosso próximo tema. No direito é muito difícil. Direito é muito difícil, por isso que a gente precisa buscar o aconselhamento com profissionais da área, né? Sim, assim como quando a gente vai ao médico. É verdade. Tem que fazer a consulta com o advogado também, pra gente não cair em armadilhas. Tem muita gente que fala, não, eu te ajudo, já fiz aqui muito fácil. Cuidado. Advogado bom não fala isso. Causa ganha, tá tudo resolvido. Não tem isso. Não existe isso. Não existe garantia. Agora, vamos lá. Uma perguntinha aqui que chegou, vamos colocar na tela, tá pronta já do WhatsApp? A Márcia mandou uma pergunta do Rio de Janeiro. Boa tarde, sou casada, tenho 4 filhos, sendo que um já faleceu. Eu e meu marido temos uma casa e dividimos essa casa, com a minha filha mais velha. A filha mais velha mora junto com esse casal. Meu filho já é casado e tem sua própria casa. Mas a minha filha caçula mora de aluguel. Gostaria de saber se eu posso deixar a casa para minha filha que mora de aluguel. Ou se tenho que dividir para os 3. Mas pelo que eu entendi, a filha mais velha também não tem a casa própria, ela mora com os pais. Exatamente. E aqui ela quer contemplar a caçula que mora de aluguel. Se pode ou se tem que dividir para os 3. Obrigada, Márcia. Não pode. Não pode fazer isso. Você não pode excluir um herdeiro.
da sua herança, a não ser que seja por indignidade. Existe uma ação judicial que chama ação de declaração de indignidade, quando o filho se torna indigno daquela herança. Tem casos muito específicos, é uma ação judicial, como, por exemplo, o filho matou o pai. Então, ele pode se tornar indigno. Nós temos casos famosos, inclusive, nesse sentido, que a pessoa perde o direito à herança pela questão da indignidade. O filho falou mal do pai, criou uma situação, falou que o pai roubou e o pai não roubou, criou uma situação, isso também é muito comum em pessoas famosas, né? Poderia gerar uma ação de indignidade. Tá? Aí o filho perde o seu direito à herança, tá? Isso é uma situação. Mas você não pode excluir um filho simplesmente da herança porque você quer excluir, ou porque um precisa de mais do que o outro. Você pode fazer algum tipo de concessão? Pode, você pode fazer testamento. Então você pode testar até 50% dos seus bens. Perfeito. Então você pode fazer um testamento dos seus bens, contemplando certas partes e certos benefícios. Pode, inclusive, destinar bens específicos para alguma pessoa. Existe um problema muito comum na questão da herança, por exemplo, ou da sucessão, é que quando tem muitos bens. Né? Diz que tem problema quando não tem bem nenhum e quando tem muito bem. Se não tem dinheiro nenhum, você já tem problema. E se você tem dinheiro demais, não se engane, dá problema também. E aí, eu vou assim, quem que vai ficar com o quê? Você pode destinar, por exemplo, no seu testamento, o seguinte, olha, essa é a fábrica, eu quero que quem fique lá seja esse filho. Legal. Por quê? Porque ele toda a vida trabalhou comigo lá, ele que cuidou das coisas. Até as posições, pelo testamento você consegue fazer. Legal. Fala, eu quero que quem seja presidente do conselho Legal. seja esse meu filho, porque ele que está lá, ele que entende. Inclusive, isso é uma forma de proteger. Por quê? Porque são 4 filhos, um da vida inteira trabalhou lá. Se você deixar quem nunca trabalhou para cuidar, todo mundo vai perder com isso. O império vai ruir, né? Aí você pode falar assim, olha, no testamento ou ali no planejamento sucessório, que isso é um planejamento sucessório, você fala assim, olha, quem vai cuidar é quem trabalhou sempre. E esse aqui vai pegar a renda desse dinheiro e vai distribuir para os demais. Tá. Entendeu? Legal. Então você não está tirando o direito de um, você está melhorando. Quem vai gerir melhor é o outro. E aí você pode falar, eu quero que essa casa da rua tal fique com essa filha porque foi a casa que ela nasceu. Eu quero que esse bem fique com isso. Você pode destinar bens, tá? Tem limites para isso, mas tem uma certa flexibilidade. Qual que é o limite? 50% do seu patrimônio, tá? Você pode testar no momento que você está testando. Então, hoje eu tenho 10 mil reais em patrimônio. 5 mil eu posso deixar para qualquer pessoa. Os demais 5 mil ficam reservados para os herdeiros necessários. Então, você não pode pegar parte e destinar somente para um. Lembrando que ali, nesse exemplo que foi nos dado, falou que um filho morreu. Eu ia te perguntar justamente isso. E se ele tiver filhos? Se ele tiver filhos. Então, se ele tiver filhos, essa pessoa, os filhos recebem por ele. Entram nessa parte que seria... Nessa cota parte, que é do filho, os netos receberão. Perfeito. Então, por isso que é um mapa que você vai desenhando para entender melhor quem é o herdeiro e quem deixa de ser herdeiro. Perfeito. Pode abrir mão de herança. Pode abrir mão. Mas pode abrir mão parcial? Pode. Olha, do carro eu não tenho interesse nessa herança, mas quando for vender a casa ou coisas maiores, sim, pode. Sim, são duas dúvidas muito comuns. Essa questão de posso abrir mão e posso abrir parcialmente. Pode abrir mão. E no direito tem uma máxima que é muito legal, que é o seguinte, quem pode mais, pode menos. Tá? O que significa isso? Se a pessoa entra na sua casa e pode abrir a geladeira, ela pode entrar na sala. Mas nem todo mundo que entra na sala pode abrir a geladeira. Então, quem pode mais é uma máxima do direito. Quem pode mais, pode menos. Então, o que significa? Você pode abrir mão de 100%? Posso. Por que eu não poderia abrir mão de 10%? Eu posso abrir mão de tudo, eu não posso abrir mão de 50%? Pode. Então, quem pode mais, pode menos. Ao contrário que não poderia. Se a sua cota parte é 20%, você pode receber 40%? Não. Porque sua cota parte é 20%. E você pode receber aquilo que é de direito e fazer uma doação. Sim, lembrando que existe o que nós chamamos também de antecipação de legítima. O que é isso? Difícil isso também. O que é isso? É quando o pai doa em vida para um dos filhos parte do patrimônio. Ele está antecipando. É o tal do filho pródigo. E não é bacana isso. É direito, a pessoa pode receber. Porém... Só que desconta da sua cota lá no final. Então você não recebe a mais. Não. Entendeu? Então, por isso que chama antecipação. É igual antecipação de salário, antecipação de férias, antecipação de legítima. Você tem legitimidade para receber parte da herança. E você antecipou a sua legítima. Você recebeu parte já antes. Então, na hora do partilha, a gente faz a colação. A gente leva essa parte lá para descontar. Você tinha direito a 100 mil, já recebeu 50 mil, você falta só 50 mil para você receber. Outra dúvida que é comum, sabe o que é? Que é muito comum, é o seguinte, nós 4 recebemos esse imóvel.
Tem 2 irmãos que não querem vender. Mas eu e minha irmã queremos vender. Como é que faz? Ingressa judicialmente. Porque ninguém é obrigado a ficar casado com alguém. Poderia ser obrigado a ser dono de uma coisa junto? Lógico que não. Então, todo mundo será obrigado a vender. Tá. Então, você ingressa judicialmente. Prevalece a coisa da venda, né? Da venda. Favorece a venda. O juiz ali faz a supressão de assinatura. O juiz assina para a pessoa que não quer assinar. E fala, pode vender. E aí a pessoa não recebe? Lógico que ele recebe. Ele recebe aquela parte lá, o bem valia 100 mil reais. Era 25, são 4 herdeiros, 25 mil para cada um. O que não quer assinar, ele vai pegar o dinheiro dele, vai ficar depositado em juízo. Ele vai lá sacar o dia que ele quiser. Ele pode nem ir lá nunca. E olha que interessante, se ele não for nunca lá, e não tem filho, não é casado, esse dinheiro volta, quando ele morre, para os irmãos. Legal. Ou para os sobrinhos. Para terminar, que nós já estouramos o tempo, mas eu não posso deixar de falar. Seguro de vida, você falou que é importante que a família saiba quando existe um seguro de vida, né? Mas outra questão que eu acho importante, o seguro de vida é regido por outra regra? Você pode indicar pessoas que não necessariamente são seus herdeiros e com porcentagem diferente? Pode, completamente. Não só o seguro de vida, como também a previdência privada. Tá? São 2 coisas diferentes. Então, na previdência, quando você não indica o beneficiário, vai para o rol dos herdeiros. Entra ali para compor a sua herança. Mas você pode fazer seguros individuais. E aí não entra na partilha. Tá. Entendeu? Por exemplo, eu fiz um seguro para esse filho de 100 mil, para esse filho de 50 mil e para esse filho de 30 mil. Não tem problema. Vai direto cada um para o seu dono. Cada um recebe a sua parte. Tudo entra lá para fazer a composição do inventário. Tá? Inclusive a questão da previdência privada também entra na composição do inventário, mas você já recebe automaticamente. Tá? É diferente quando você faz, olha, eu fiz uma previdência privada e nessa previdência privada eu não falei quem é o beneficiário. Recebe e joga no rol principal lá para todo mundo dividir. Agora, lá estava falando que era para um filho X. Ele pega esse documento e vai no banco e saca. Ele pode sacar. Ele não precisa esperar o inventário, não, porque já está em nome dele. Tá bom. Mas então, ele declara lá. Tá. Isso acaba porque é um trâmite que demora um pouco o inventário, né? Então, esse é uma maneira que você pode fazer sabendo... Tem inventário que não acaba nunca. Você já vai lá e tem acesso a esse dinheiro, porque às vezes esse dinheiro foi destinado porque sabia que você ia passar por uma situação ruim no falecimento dessa pessoa. E aí, né? é comum, inclusive, você fazer destinações diferentes. Tá. Quem já fez seguro de vida sabe disso. Você pode falar assim, ó, 25% é para tal pessoa. 30% para tal pessoa, tá bom. 100% para esse. Você pode fazer vários tipos de destinações. Então, seguro de vida e previdência privada, você pode fazer isso. Em alguns estados existe tributação, em outros não. Não entra na tributação de herança, de sucessões. Por exemplo, no estado de São Paulo, tá? Não existe tributação para fins de previdência privada. Em Minas Gerais, existe tributação. Eu adoro te receber aqui, ainda mais quando você fica confortável aí eu também. Falo mais, né? Olha, quando eu fico aqui, eu falo igual pobre na chuva. Não, você fala bastante sempre e a gente adora, porque você traduz ali as coisas difíceis do direito, muito bom. O Instagram do doutor é @LeonardoGirundi, @LeonardoGirundi. Cada vez melhor esse perfil do doutor no Instagram, tá? Obrigado. Muita informação e bastante posicionamento. E o e-mail para você sugerir as próximas pautas e fazer sua pergunta. Doutor, tem um quadro, o seu direito, que às segundas-feiras normalmente a gente faz um grande tirar dúvidas aí. Verdade. Temas misturados. De tudo. Um pouquinho de tudo. seudireito@ritotv.com.br. Doutor, obrigada. Volte sempre, viu? Beijo. Um prazer, muito bom. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada. Volte sempre. Tchau. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema é doenças inflamatórias intestinais e eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar das doenças inflamatórias intestinais. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A nossa convidada para esse bloco é a doutora Andressa Garisto. Ela é coloproctologista. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite, acho um tema super importante, em alta, mas que muita gente ainda não sabe, não tem contato, e é uma doença cada vez mais incidente, diagnosticada na nossa população. Então é um prazer trazer essa informação aqui hoje.
que a gente sabe, né, da extensão do nosso intestino e da importância dele. E o que passa primeiro na cabeça do leigo, né, do público em geral, não são problemas que acometem o intestino. A gente pensa outras coisas, né, e menos na saúde intestinal. Então, hoje a gente abre esse bate-papo aqui. Quais são as principais? Se você pudesse elencar pra gente sobre doenças inflamatórias intestinais, quais são as principais aí? Tá, joia. A doença inflamatória intestinal, ela abrange 2 grandes grupos, né? Que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Existem as enterocolites indeterminadas, que é quando o diagnóstico ainda está ali em cima do muro, mas essas são as 2 principais. E qual que é as diferenças entre elas, né? A doença de Crohn, ela pode cometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. E ela tem uma característica que a gente chama de transmural, ou seja, ela comete todas as camadas do trato gastrointestinal, podendo dar outras complicações diferentes da retocolite ulcerativa. Esse é Crohn, Isso, tá. Esse é o Crohn. Já a retocolite ulcerativa, reto-cólon, ou seja, se restringe a essa parte do trato gastrointestinal. E diferente da doença de Crohn, que acomete todas as camadas da parede, ela acomete só a mucosa, que é a camada interna, e tem uma característica de ser mais ascendente, ou seja, ela começa no reto e vai ascendendo para o intestino grosso. E ela tem um comportamento contínuo, né? Já a doença de Crohn, ela pode acometer diferentes lugares ao mesmo tempo ou independentes, causando outros sintomas. Tá. São doenças autoimunes? Dá para falar sobre nesse sentido? Elas são doenças que a gente chama de imunomediadas, né? É como se fosse uma doença autoimune, a gente não usa tanto esse termo porque ela não tem um anticorpo específico obrigatório para o diagnóstico. Mas é uma doença que ela vai mudar a cascata de inflamação. Então, é aquele paciente que tem uma via de inflamação exacerbada, mais do que deveria ser, acometendo o trato gastrointestinal e produzindo sintomas. E são sintomas que muitas vezes são corriqueiros. É aquele paciente que teve a diarreia a vida inteira. Então, para ele, aquilo é o normal. Eu tenho diarreia, eu como tenho diarreia. Dor abdominal, vira e mexe, eu como alguma coisa que não me cai bem. E ele associa com estresse, às vezes com intolerância alimentar, ou foi viajar, comeu algo diferente. E é quando o paciente começa a perder peso, ter dores mais frequentes e, principalmente, espera-se muitas vezes ter sangue nas fezes para procurar um médico e fazer o diagnóstico. Então, quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento, menos complicações esse paciente vai ter e maior vai ser a qualidade de vida dele, consequentemente. A gente hoje, né, talvez com a melhora do diagnóstico, ou também porque a gente tem acesso a mais pessoas, porque mais pessoas dividem a vida aí na internet, mas a gente tem ouvido falar no aumento no número de casos de câncer de intestino, por exemplo. As pessoas que têm essa doença inflamatória intestinal, Crohn ou retocolite ulcerativa, conforme você falou desses 2 grandes grupos, né? Tá mais suscetível a ter uma doença oncológica? Sim, principalmente a retocolite ulcerativa. A gente sabe que aumenta em pelo menos 10% depois de 10 anos de doença a chance de ter um câncer coloretal. Então, o segmento com colonoscopia ele é extremamente importante. A doença de Crohn já tem uma incidência menor de câncer coloretal, mas o que a gente tem que pensar é que todo aquele tecido que está cronicamente inflamado, ele está suscetível à mutação e ele pode desenvolver lesões pré-cancerígenas, que é isso que a colonoscopia tenta buscar para já tratar a lesão, ou fazer o diagnóstico precoce, porque o câncer coloretal, ele tem cura, né? 90% dos pacientes têm chances de cura quando diagnosticados precocemente. Qual é a instrução aí sobre o exame de colonoscopia? Porque aqui eu estou imaginando, né? Então, são várias coisas que a gente vai chegar aí no desfecho do exame. Você tem um sintoma, você falou que as pessoas vivem como se normal fosse ter diarreia ou ter essa distensão, não levam muito para uma investigação, acabam acostumando, né?
de repente, saber o que causa mais problema ou menos, evitando ali na questão da alimentação, mas muitas vezes sem acolhimento médico nenhum. E eu não sei se tem uma recomendação a partir de que idade para que se comece a fazer a colonoscopia também. Claro, ninguém vai sair fazendo um exame como esse, que tem um preparo que é mais chatinho, né? Você não vai fazer nem endoscopia, nem colonoscopia sem uma recomendação, sem que um médico avalie ali. Tem que pesar o risco e benefício sempre, né? Queria entender se esses sintomas eles só vão gerar esse desconforto tão grande a ponto de buscar o médico quando eles já estão mais intensos, quando a doença já tem mais tempo no organismo. Como que funciona isso? Eu acho que primeiro a gente tem que falar qual que é a indicação da colonoscopia na população geral. Então, Legal. O paciente saudável. A partir dos 45 anos, ter pelo menos uma colonoscopia é importante e a depender do resultado dessa colonoscopia, a gente vai saber se ele vai precisar repetir em 3 ou 5 anos ou antes até. Ah, perfeito. Isso para quem é assintomático, tá? Agora, o paciente com doença inflamatória intestinal, por que ele procura o médico? Dor abdominal crônica, diarreia, mas a diarreia nem sempre é obrigatória, porque se a gente pensar numa doença de Crohn que acomete uma parte mais alta do trato gastrointestinal, muitas vezes o paciente não cursa com diarreia. Perda de peso, fadiga, existem as manifestações extraintestinais, então manifestações na pele, nos olhos, a famosa uveíte, nas articulações, porque como é uma doença imunomediada, muitas vezes ela também pode seguir com alguma outra doença autoimune. E o sangue nas fezes, ou aquele paciente que tem bastante muco, que é como se fosse um catarro nas fezes. Outra coisa também que a gente indica uma colonoscopia é quando o paciente tratou uma diarreia crônica, já fez diversas investigações, com exame de fezes, teste de intolerância alimentar, tratamento medicamentoso, e a gente não encontrou nada. E uma manifestação que é muito encontrada na doença de Crohn são as manifestações anais, que é quando o paciente faz fístula perianal. E essa fístula fica secretando uma secreção purulenta e o paciente tem vergonha de falar. Então, é o papel do médico também perguntar e examinar, né? Então, o exame físico ele é obrigatório. Tem diarreia crônica? Tem que examinar o ânus. Tá. E aí a gente pensa, né? Pensar na saúde pública, o primeiro médico a atender essa pessoa não vai ser o especialista, não vai ser o coloproctologista. Né? Que para você falar sobre isso e fazer essa abordagem, conversar da importância desse exame, porque é uma situação que às vezes o paciente, né, ele não quer falar, ele também não quer de repente ser examinado, mas você educar e falar da importância disso vai fazer toda a diferença. De repente, nesse primeiro contato com um médico mais generalista ou de outra especialidade, vai ser mais difícil fazer esse exame, né? Sem dúvida, eu acho que no sistema público de saúde o paciente já tem dificuldade em acessar o médico. Então, é uma oportunidade que ele tem ali de falar tudo o que ele sente e é papel, sim, do médico fazer perguntas que são importantes que muitas vezes o paciente não dá devida importância para aquilo. E o exame físico, assim como a história clínica, eles são muito ricos para a gente conseguir direcionar esse paciente. Tanto para os casos mais leves, quando você fala, não, com certeza isso não é doença inflamatória intestinal, quanto para os casos mais graves. E aí é uma questão do tempo de consulta também, né? Então, aquele sistema de saúde que está sempre abarrotado de paciente, o médico tem que atender ali 10 pacientes numa hora, acaba muitas vezes sendo falho. Então, é o paciente que procura diversas vezes o quê? O pronto-socorro. Tá. No pronto-socorro também existe uma chance ali, você já está ali mais entregue no pronto-socorro, você está à mercê do tratamento que você vai receber, né? Também uma oportunidade de falar sobre isso e verificar, né? E de fazer esse diagnóstico. Faz diagnóstico através dessa história clínica do que a pessoa queixa, mas tem algum exame que possa pontuar isso? O principal deles é a colonoscopia, né? Mas falando-se em exames que a população geral pode ter acesso mais rápido. Exame de fezes. A análise das fezes. Tenho bastante muco e sangue nas fezes.
a gente levanta uma anteninha. Uma anemia crônica, mesmo que leve, o paciente com doença inflamatória intestinal, ele tem anemia tanto por doença crônica quanto pela perda sanguínea que ele tem. Então, são sinais indiretos. Tem alguns exames de sangue, como a proteína C reativa, que também nos traz informação. A albumina, que é a proteína do sangue, né? Como que ela está? Se o paciente está mais desnutrido, ou seja, ele não está conseguindo absorver, o intestino dele está inflamado, essa proteína pode estar mais baixa também. Então, existem sinais clínicos indiretos em que a gente pode suspeitar. Você vai montando esse quebra-cabeça aí. E uma entrevista como essa vai ajudar muita gente, com certeza, né? Que vai aí encaixando, né? Mesmo o paciente vai, olha, eu acho que pode ser, você vai mais certo ali no especialista que você tem que buscar. Dá para dizer, dá para elencar, ou isso não é regra para todo mundo, não vai ser a mesma coisa para todos? Alimentos que sejam mais inflamatórios e prejudiciais para essa questão, principalmente do intestino, mesmo sabendo que a doença de Crohn, você explicou aqui pra gente, ela não acomete só o intestino, é todo o gastro, é toda a parte, desde a boca, né? Mas dá para dizer, leite, hoje fala muito de leite, glúten, mesmo sem ser o glúten, as farinhas brancas, mesmo as integrais. Dá para dizer assim, olha, isso aqui a gente devia evitar, devia consumir menos, ou não é para todo mundo a mesma coisa? Eu acho que tudo a gente precisa procurar um equilíbrio, né? Tanto na nutrição dietética quanto mental. Eu gosto muito de falar disso também. Então, é claro que a gente tem alimentos, principalmente os ultraprocessados, os embutidos, industrializados, que eles vão ser mais pró-inflamatórios. Então, eles vão piorar a inflamação e o que a gente chama de permeabilidade intestinal. É um intestino que vai ficar, inclusive, mais suscetível a infecções. Eu não gosto muito de dietas extremamente restritivas, inclusive quando você ainda não tem o diagnóstico. Vou tirar todo o leite do paciente, vou tirar todo o glúten do paciente, mas muitas vezes é isso que ele tem para comer. E o paciente com doença inflamatória intestinal, por ele ter o intestino que tem mais dificuldade de absorção, muitas vezes você vai falar para ele comer fibra, coma muito vegetal, porque isso é saudável. Isso pode às vezes piorar a diarreia dele. Esse paciente, como todos, né, mas ele merece um tratamento multidisciplinar. E quando eu falo também na nutrição mental, né, existe o eixo intestino-cérebro, que é cada vez mais estudado. Eu costumo falar para os meus pacientes que o sistema do trato gastrointestinal, ele é o segundo sistema que mais tem neuroreceptor, ele só perde para o sistema nervoso central. Então, tudo aquilo que você alimenta a sua mente, você vai reproduzir no intestino também, é uma via de mão dupla. Então, ter uma abordagem com um psicoterapeuta, quando possível, muitas vezes até com um psiquiatra, é um paciente que fica muito estigmatizado, então, quando ele é diagnosticado, ele vai lá pesquisar na internet, ver pacientes com ostomia, que é a bolsinha, fica desesperado, e isso vai gerando um ciclo vicioso sem fim, e ele não está tendo apoio emocional. E aí ele está preocupado em tirar o glúten e a lactose, que se fala tanto hoje. Então, eu acho que nada é 100%. E nós somos diferentes, muito diferentes uns dos outros, né? Então, muitas vezes eu tenho intolerâncias alimentares até alguma coisa que é saudável, como as castanhas. Então, não dá para colocar uma regra. E o paciente com doença inflamatória intestinal, ele é muito desafiador, porque muitas vezes um paciente que apresenta dois pacientes que apresentam o mesmo quadro, com a mesma gravidade de acometimento, no mesmo local, eles respondem muito diferente ao tratamento. Então, é um desafio das duas partes e ter um segmento é imprescindível. Está acontecendo hoje, com uma certa frequência, um diagnóstico da síndrome do intestino irritável. É um precursor, já diz que algo não vai bem, pode ser uma coisa, pode ser Crohn, pode ser essa colite ulcerativa. Porque tem chegado até nós, assim, bastante gente a receber esse diagnóstico. E como se nada fosse. Então, recebeu o diagnóstico e aí você só vai melhorar a sua alimentação, sem pensar nisso como algo, olha, eu preciso melhorar porque senão eu posso ter minha saúde e qualidade de vida muito comprometidas. Desse diagnóstico tem a ver com o que a gente está falando aqui? Muitos pacientes meus me procuram porque ou já foram diagnosticados ou suspeitam que tenham síndrome do intestino irritável.
É um diagnóstico que está presente na literatura, mas eu, Andressa, não gosto muito dele porque ele estigmatiza muito o paciente, no sentido de que não vai ter cura, tá? A síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão, ele é clínico. Então, eu faço todo um rastreamento, inclusive de doença inflamatória intestinal, e quando eu não encontro nada, eu falo em síndrome do intestino irritável, que aí vai ser tratado tanto a saúde emocional, como eu falei anteriormente, quanto com a nutricionista, para ela conseguir identificar quais grupos alimentares que aquele paciente não digere bem, melhorando a qualidade de vida dele. Mas sim, a doença inflamatória intestinal está presente dentro dessa investigação. E existe um exame hoje em dia que se chama calprotectina fecal, que ele dosa os neutrófilos nas fezes, que são células de defesa, né? E ele está sendo um grande divisor de águas. Então, na investigação, para diferenciar essas duas patologias, a gente pode pedir esse exame, que não é um exame invasivo, como a colonoscopia, e quando ele está alterado, a gente prossegue com a colonoscopia e pensando na doença inflamatória intestinal. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar a primeira interação, então? Vamos lá, pergunta da Vani Alves, de Santos, litoral de São Paulo. Boa tarde, após fazer tratamento da bactéria H. pylori, ficou no meu intestino metaplasia intestinal presente. Devo me preocupar? Obrigada, Vani. Vani, a H. pylori é uma bactéria que ela é muito comum na população geral. Ela comete 50% da população e ela comete mais a parte alta do sistema gastrointestinal, né? Mais o estômago, a primeira porção do intestino, que é o duodeno. E aquele paciente que tem queixa de gastrite crônica, refluxo, até começa o tratamento por conta própria com omeprazol e seus similares, mas não tem melhora dos sintomas. O tratamento da H. pylori, ele é feito com antibiótico terapia, né? Então, são 2 antibióticos, é um tratamento bem difícil de fazer, está tendo bastante resistência microbiana a eles, inclusive. Claro, dieta, né, hábitos comportamentais. E a H. pylori, ela pode causar uma inflamação crônica no estômago, causando essa metaplasia intestinal. A metaplasia intestinal é quando a gente muda a característica celular ali do estômago, mas por uma outra célula que também é do bem. É claro que a longo prazo isso não é interessante, principalmente se for no esôfago essa metaplasia. Mas aí já é outro diagnóstico diferente das doenças inflamatórias intestinais. Então, se ela deve se preocupar, não excessivamente, mas continuar buscando acolhimento médico, porque tem, né, de repente, mais orientação e tratamento para fazer, né? Legal. Mais uma perguntinha do público. Vamos lá. Próxima pergunta que chega através do nosso WhatsApp é da Maria do Socorro, de Petrolina, Pernambuco. Boa tarde. Gostaria de saber se quando a pessoa tem o intestino preso, corre o risco maior, né, de ter câncer intestinal. Obrigada, Maria. Vamos lá. O intestino preso, ele acomete muito a população, principalmente do gênero feminino. Eu gosto de falar que existem 2 tipos de intestino preso, que as fezes demoram para chegar no reto e quando o paciente faz força errada na hora de evacuar. E ambos podem estar associados. Mas a primeira coisa que a gente faz no intestino preso é entender os hábitos do paciente. 90% dos casos é dieta, uma dieta pobre em fibras, pobre em água, rica em carboidratos, aquele paciente que não faz exercício físico ou toma muitas medicações que acabam constipando. Um sinal de alerta para câncer coloretal no constipado é quando a gente tem mudança do hábito intestinal. Então, aquele paciente que sempre evacuou bem e, de repente, está demorando mais, as fezes saem afiladas, às vezes com sangue, ou tem o que a gente chama de diarreia paradoxal. Come, estufa a barriga, dá uma cólica forte e tem diarreia, que é quando as fezes estão tentando vencer uma obstrução. E, claro, quanto mais tempo as fezes ficam em contato com o intestino, isso pode promover uma inflamação e aumentar a chance de colo retal? Poderia, mas na literatura a gente não tem nada comprovado. Para a doença inflamatória intestinal, tratamento medicamentoso pode precisar de cirurgia? Sim, sem dúvida. A cirurgia, inclusive, quando bem indicada precocemente, faz com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e, inclusive, resposta à terapia medicamentosa após.
por se tratar de uma doença crônica e imunomediada, é o paciente que sempre vai precisar da medicação. Existem poucos pacientes que a gente consegue encontrar cura, né, que vai ficar sem medicação. Mas temos 3 grandes pilares, que a gente até está falando do 4º agora, que é a melhora clínica, ou seja, dos sintomas, laboratorial, então melhorar a anemia, as provas inflamatórias, a calprotectina fecal, remissão endoscópica, que é a nossa principal meta na doença inflamatória intestinal, então ter cicatrização daquela mucosa que estava doente. E hoje fala-se também da remissão histológica, que é quando você faz a biópsia do local que estava acometido e já não tem mais inflamação. O tratamento medicamentoso vai variar a depender da apresentação do quadro do paciente. Se é um quadro mais leve, a gente consegue ser menos agressivo no início do tratamento com medicações mais básicas, digamos assim. Já aquele paciente que apresenta um quadro moderado a grave, a gente tende a ser mais agressivo no tratamento, que são com os imunobiológicos. Tem muito paciente que chega para a gente usando corticoide a longo prazo. E isso, além de trazer diversos malefícios, né, como osteoporose, por exemplo, e alterações hormonais, é aquele paciente que a gente sabe que não está bem da doença. Então, os imunobiológicos, antigamente, os médicos tinham medo de entrar com eles, né? Mas hoje a gente sabe da segurança dos imunobiológicos e da importância que ele tem na remissão e controle da doença. Existe um negócio que a gente chama de janela de oportunidade. É nessa janela de oportunidade que a gente tenta evitar uma cirurgia, que é quando o paciente está indo bem. E aí o que acontece? O paciente está indo bem, não está sentindo nada, o que ele faz? Ai, cansei de tomar medicação, vou dar um tempo. Não pode abandonar. Que é quando ele tem, reazaceba a doença, volta a ter atividade inflamatória, e muitas vezes a medicação que ele estava usando já não tem o mesmo efeito. Então, manter o segmento e o médico ter essa conversa durante a consulta é muito importante. Você tem que voltar, doutora. Obrigada, eu Volte adorei outras estar aqui. vezes, adorei bater esse papo, aprender com você. Vou deixar o Instagram da doutora, @doutora.dra.andressaprocto, dra.andressaprocto, o site andressagaristo.com.br, o e-mail andressagaristo@gmail.com e o telefone que é o WhatsApp é 11 93766 4430, 11 93766 4430. Volte sempre, doutora. Muito obrigada, adorei estar aqui. Eu falo bastante mesmo, dá para falar um monte sobre isso. Volte, que tem muito tema para a gente conversar da sua área. Obrigada, viu? Obrigada. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Narcisismo é nosso tema. Estou te esperando, até já. Agora sim, a gente começa essa entrevista sobre narcisismo. Muito tem se falado de pessoas com perfil narcisista e o que é, então, né, esse transtorno de personalidade narcisista. Se a gente identifica traços ou, de repente, a gente tem uma dúvida, a gente não consegue mudar o outro, mas será que valeria a pena nos posicionar de outra maneira ou se afastar? Sobre isso, a gente bate papo com a doutora Triana Portal, psicóloga clínica, minha amiga querida. Obrigada por ter vindo, doutora. Eu adoro te receber aqui. Sou eu quem agradece o convite, sempre um prazer estar com você. Tá super em alta falar de narcisismo. E para começar, quando a gente usa esse termo, né? Narcisismo, pode haver um emprego errado do termo? Às vezes a pessoa, ao invés de falar que é egoísta, fala que é narcisista. E isso confundir algum traço ou por alguma atitude que a pessoa possa vir a ter com o transtorno de personalidade, que é algo maior, que aí exigiria, de repente, um acompanhamento, um tratamento. Explica para nós. Sim, sem dúvida. O que você falou, a palavra está, vamos dizer, na moda. Então, para tudo se fala que é narcisista, né? Então, tem as mães narcisistas, os parceiros narcisistas, muito se fala de relacionamentos tóxicos. E nem sempre,
né, se trata de uma pessoa com um transtorno de personalidade, sim uma pessoa que tem um traço, né, uma forma mais egoísta de ser, foi uma pessoa muito mimada, que acabou crescendo ali, não amadureceu. Então, assim, a pessoa ter alguns traços, né, ser uma pessoa mais vaidosa ou mais cheia de si, não significa que seja o transtorno. Para você configurar, diagnosticar, né, um transtorno, você precisa de frequência, intensidade e duração. Então, assim, no mínimo 2 anos daquele estado de ser, né, que ele vamos dizer, é um padrão, né, o modo da pessoa agir e reagir, o seu comportamento vem com ela. Diferentemente quando a gente fala de uma depressão, você vai lá e toma uma medicação e você melhora. Então, aí o seu comportamento, o seu jeito de ser muda, né? Agora, num transtorno de personalidade, não. A pessoa é daquele jeito e dificilmente vai mudar, né? Aí que mora, vamos dizer, o perigo, né? Nas relações, para quem convive com uma pessoa narcisista, né, de esperar aquela mudança. E não, na verdade, o mais inteligente é você, ou se não puder, se afasta, fique bem longe, mas se não puder, entender o funcionamento, né, para ter estratégias de uma melhor convivência com essa pessoa, mas nunca contar que vai mudar, né? E como que é o narcisista, né? O que define para a gente, assim, é esse senso de grandiosidade, né? Então, ele tem uma disfunção na autopercepção. Então, ele vai sempre se achar melhor que o outro, mais importante, que as pessoas devem alguma coisa para ele. Essa é a pessoa que só ela fala, que ela não suporta, não tolera ver alguém bem, em qualquer sentido, né? Uma pessoa bem financeiramente ou que está ocupando um lugar que ela gostaria de estar. Então, são pessoas muito invejosas, né? E eles acham que é o inverso. Eles acham que as pessoas o invejam, mas, na verdade, eles que são os invejosos. E, assim, a comunicação já é difícil, né? As relações são superficiais, bastante superficiais. E quando você se aprofunda, né? Tenta se aprofundar nessas relação, é quando você sai machucado, né? Eu costumo dizer que, assim, o narcisista, o transtorno de personalidade, de um modo geral, do grupo B, acaba, assim, deixando um rastro de destruição por onde passa, né? E uma vez uma telespectadora me perguntou se era maldade. Eu falei, não é maldade, porque a pessoa, né, vamos dizer, é um transtorno, então a pessoa não escolhe ter um transtorno, né? Ninguém escolhe nascer de determinada maneira, né? Isso, assim, salvaguardando a pessoa com o transtorno, mas na prática a gente poderia chamar de maldade, né? Não no sentido de que ele quer fazer o outro sofrer, não, eu quero ver o outro sofrer. É que ele sempre quer ser o protagonista, ele quer sempre ser o melhor. Então, as pessoas podem representar uma ameaça. Então, você está brilhando mais que eu. Você tem uma roupa mais bonita que a minha. Você foi promovido. Eles tendem a ser bastante, assim, superficiais, materialistas também. Então, por isso que eu dou esses exemplos. Então, assim, tome cuidado, né? Para quem convive, não tente medir força. Então, se você quiser entrar numa discussão com um narcisista, você perde. Ele vai distorcer, então o que você tem para falar para ele, ele distorce, passa para você e faz parecer com que você que é o errado, e ele te convence, porque eles têm um poder de persuasão muito grande, e eles te convencem que você é o errado, capaz de fazer você pedir desculpas ainda, né? Então, não entre em conflito com ele, porque não vale a pena. Estabeleça limites. Então, aquela coisa é superficial, vai ter que ser superficial essa relação. Então, não se aproxime tanto para não se machucar, né? E, se puder, fique longe. Isso fica evidente em todas as relações, ou o narcisista ele busca, né, se aproximar mais daquela pessoa da qual ele tira alguma vantagem. Sempre tem uma vantagem daquela relação, estou imaginando.
Mas estou pensando aqui, no convívio mais social, um pouco mais aberto, pode ser difícil de outra pessoa enxergar aquilo que, de repente, ou em casa, quem mora junto enxerga, ou quem tem ali uma maior proximidade no social. E talvez aqui, estou falando do transtorno narcisista, mas poderia usar os outros transtornos, pelo menos dessa categoria que você comentou aqui conosco, que fica mais difícil. Então, você vai comentar com alguém, uma amiga, vai desabafar, por exemplo, apontando ali ou traços, aquilo que você está vendo, né? A pessoa fala, não, amiga, não é nada disso, imagina, tão cordial sempre. Não. Fica difícil de ver socialmente? Fica no começo. Né? São pessoas assim muito inteligentes, muito, não vou dizer sedutoras, mas assim que têm uma boa conversa, são divertidas, e quando ela está nesse relacionamento de início, ela tende a querer conquistar o outro sempre, seja num relacionamento ou seja porque ela quer alguma coisa, mesmo que seja a energia dessa pessoa, né? Para sugar de alguma forma. Eles costumam se aproximar de quem eles, como você bem falou, de quem eles vão tirar alguma coisa, ter proveito de alguma maneira, né? Então, no começo, eles investem. Então, a pessoa que conheceu o narcisista vai falar, gente, essa pessoa é maravilhosa, né? Se apaixona rapidinho, né? Se for um parceiro. E se for um amigo, vai falar, achei a pessoa mais legal da vida. Nossa, essa pessoa é tudo, né? E o narcisista vai convidar para a sua casa, vai emprestar o carro, vai elogiar, vai apontar todas as coisas bacanas da pessoa, vai fazer com que ela fique bastante na mão dele, né? E aí sim começa o abuso, né? De que forma? Desmerecendo a pessoa, sempre pondo a pessoa para baixo, né? Então sempre assim, inflando as suas próprias conquistas e desmerecendo a do outro. Então, a pessoa que vai ficando perto, ela vai perdendo o seu brilho, ela vai ficando codependente, ela, assim, perde o referencial. É importante dizer também que eles usam, por exemplo, se você conta um segredo, você compartilha alguma coisa que você fez errado, alguma coisa da sua vida, na hora que ele brigar com você, ele vai usar aquilo, seja para te chantagear ou para te colocar as outras pessoas contra você. Né? Então, ele vai abrir. Então, é aquela pessoa que não consegue, que você não pode confiar nunca. E tomar cuidado, sempre. Não dá para você fazer a pessoa buscar uma intervenção com um profissional da saúde mental. Estou imaginando que eles deve ser o perfil de pessoa que foge do psicólogo, por exemplo. Ou, se ele for, capaz dele até enganar o profissional. Quão difícil é isso para fazer um diagnóstico? E quando você tem um paciente ou uma paciente que te queixa, né? Então fala de repente sobre a outra pessoa e aí enxerga os traços. Não tem como fazer o diagnóstico sobre o outro, né? Mas esse fortalecimento, essa busca pelo referencial perdido ali, que você falou que, né, num relacionamento mais longo a pessoa acaba ficando muito, foi sugada muito, né? Acaba perdendo, minando a autoestima. Se isso é suficiente para, mesmo que a pessoa não busque, então você está tratando o teu paciente, que é quem está ali na tua frente, né? Tem como melhorar isso, seja numa relação que ela precisa estar, ou que ela não quer romper, de repente, ou que vai demorar um tempo. Então, de repente, é um líder, um chefe. Por um tempo, você vai ter que suportar essa situação. É suficiente esse conhecimento para mudar? E, através da nossa postura, esse narcisista acaba achando que, de repente, ali não é mais um terreno tão fértil? Olha, eu acredito que a pessoa que convive, né, e como você falou, às vezes a gente não tem como ficar longe, né? Como eu disse, eu falo quando é possível. Né? Em alguns casos, quando, né, dentro da família, um parceiro, uma pessoa que você, apesar de tudo, ainda ama e quer ficar junto, é você ter rede de apoio. Tá. Então, buscar, né, amigos bacanas, né, seja a sua religião, a terapia, para a pessoa poder, né, enxergar o que está acontecendo e se fortalecer e aprender estratégias de como lidar com essa pessoa com transtorno de personalidade narcisista, porque essa pessoa dificilmente
vai buscar ajuda. Por quê? Primeiro, porque é um transtorno egocintônico. O que quer dizer isso? Que a pessoa não percebe que ela não acha que ela tem algum problema, né? Nenhum. Então, ela é perfeita. Né? Problema tem o outro que acha que ela tem um problema. Né? Então, eles não acreditam e eles não acreditando que tem um problema, eles não veem o que tem que mudar. Né? Então, eles assim, como eu disse, o transtorno de personalidade é algo assim, quase que estrutural. Então, não tem como mudar. Se você é uma pessoa, suponhamos, sei lá, criativa, né? Você vai ser sempre criativa, né? Isso faz parte de você. A mesma coisa, né? Esses traços narcisistas que compõem o transtorno, eles vão estar ali. Então, pode existir um treino. Então, a pessoa está perto, muitas vezes chega para a terapia quando está perto de perder alguma coisa muito importante, seja casamento, trabalho, né? Essa pessoa vai, de fato, mudar? Ela pode até querer, ela pode fazer um esforço, mas teria que ser um esforço diário e muito em função daquela coisa, mas não por ela mesma. É muito difícil. É muito difícil, né? As pessoas perguntam, tem medicação para isso? Não tem medicação porque a medicação não muda a personalidade, né? Quando se usa medicação é porque a pessoa tem alguma comorbidade, depressão, irritabilidade, ansiedade. Então, usa medicação para tratar essas outras coisas, mas não o transtorno em si. Eu hoje tenho falado muito do transtorno de personalidade narcisista, usado esse termo com certa frequência. E eu queria que você comentasse, eu acho um erro quando a pessoa que não tem essa informação e também a outra não buscou diagnóstico, não tem como você diagnosticar alguém que não buscou isso, né? Confrontar. É o perfil errado para confrontar e dizer, olha, eu li, eu vi, eu estudei, eu estou estudando, a minha psicóloga falou, o meu psiquiatra falou que você tem um transtorno narcisista. Eu acho isso um erro de um tamanho, porque se você não planejou, não se calçou ali, a pessoa talvez possa fazer você nem conseguir mais continuar suas terapias a depender da dependência dessa relação, né? Uhum, sem dúvida, eles não vão aceitar nunca e vão, como eu te falei, eles vão distorcer, né? Tem o gaslighting, que é uma coisa que eles fazem, que é sempre assim, fazer a pessoa duvidar daquilo que ela acredita. Então, ela vai falar assim, eu não falei isso, foi você que falou. Não, mas você está fazendo tempestade em copo d'água, o que é isso? Não é assim, é você que é desse jeito, não sou eu. E a pessoa, às vezes, já fragilizada, né, dentro dessa relação, ela, às vezes, fica em dúvida se realmente o problema não está com ela. Eles são muito bons, né, nessa arte da manipulação. Então, não adianta confrontar. Eu falei assim, orientar para tratamento é importante, lógico, você sempre quer que o outro melhore, mas não espere, né, muita coisa disso aí. E é melhor a pessoa buscar resgatar a sua autoestima e a sua força do que tentar mudar o outro. Uma perguntinha, a gente tem 3 minutinhos e uma pergunta do público. Vamos colocar na tela? Pergunta da Noeli, do Pará. Boa tarde. Podemos correr risco de uma pessoa narcisista fazer algo grave conosco se contrariada? Obrigada, amo o programa. Obrigada, Noeli. A gente quer a sua participação por aqui. Noeli, é difícil responder essa sua pergunta. Aí depende também do temperamento desse narcisista. Se for uma pessoa mais agressiva, né, que tem um pavio curto, muitos são contidos, conseguem, na verdade, até ficarem muito tranquilos e fazer você perder a cabeça, que daí eles vão dizer assim, não, tá vendo, o problema é com você, eu não perco a cabeça. Eles são passivo-agressivos muitas vezes nas brigas. Mas você pode ter um narcisista que seja mais agressivo, que seja mais pavio curto e que numa situação de discussão possa ser violento, fazer alguma coisa. Mas isso não é a regra, tá? Não é a regra. Não sei se ajudou, mas... Sim. E para terminar,
ter traços, né? Porque de repente numa entrevista como essa, você pega uma coisa para você, outra coisa você encaixa no marido, outra coisa você, né? Todos nós temos um pouquinho de vários perfis, né? O que não significa que todo mundo vai ter o transtorno. Aliás, a minoria, graças a Deus, tem o transtorno, né? Sim, a gente fala em 6% da população. É bastante, mas Sim. pensar que hoje está tão em alta, né? Sim. Não, mas é muito modismo de falar narcisismo para tudo, né? Ter traços não significa que você tem o transtorno. Então, ter um traço, 2 traços, faz de você ter uma característica de personalidade, mas não que você tenha um transtorno. Uma coisa que eu não falei sobre o narcisista é que ele vive num mundo da mentira. Então, ele mente para si mesmo e ele mente bastante para as pessoas também, né? Então, ele cria histórias em que ele realmente acredita e outras não, lógico, é só para te enganar mesmo, mas esse é um traço importante do transtorno. Vou deixar aqui o contato, o Instagram. A doutora sempre volta, sempre tem tema para a gente abordar aqui. Adoro te entrevistar, sempre aprendo com você. O Instagram é @ClínicaPortalMorumbi, @ClínicaPortalMorumbi. No YouTube, Portal Triana, tem vários vídeos lá da doutora também. Obrigada por ter vindo, adoro te receber. Obrigada. Um beijo para Micaela. Quero mandar um beijo para a filha da doutora, Micaela. Parabéns, você sabe por quê, e quero te ver em breve. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você que escolheu nos assistir. Fique com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.